Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa quarta aula da disciplina de Métodos Quantitativos. Eu sou o professor Marcelo Silva de Jesus e nesta aula nós trataremos especificamente da estatística inferencial, parte 2. Na aula 3, na aula anterior, nós falamos da estatística inferencial, parte 1, de modo a abordarmos especificamente o estudo das probabilidades e da distribuição normal. Falamos lá da curva de distribuição normal. Na aula de hoje, na Estatística Inferencial Parte 2, nós trataremos especificamente da relação entre duas variáveis em um determinado estudo. Para tanto, nós falaremos da função afim constantemente, utilizando tanto a calculadora científica quanto a planilha eletrônica Excel. Para aqueles que estiverem acompanhando esta aula via Skype, acompanhe comigo no quadro e-mail a ser seguido. Bom, então, como eu já mencionei, vamos tratar da estatística inferencial e assim eu convido você a darmos início à nossa aula. Acompanhe comigo no quadro. Então, muitas das pesquisas e investigações que realizamos têm o objetivo de verificar a existência de relação entre duas variáveis. A relação entre duas variáveis é forte ou é fraca? A relação é direta ou inversa? Como medimos a relação entre duas variáveis? Então, perceba que a ideia é, de fato, tratarmos da relação entre duas variáveis. E assim eu convido você agora a assistir o vídeo de abertura. Olá! Estamos começando a unidade 4 de Métodos Quantitativos. Hoje vamos aprender mais sobre a estatística inferencial, começando pela identificação de variáveis correlacionadas. E o que é isso? Simples! Quando está muito calor, cai bem uma água de coco, não é verdade? Vamos supor que quanto mais calor, mais água de coco é consumida. Dizemos que duas variáveis estão correlacionadas quando existe uma relação de dependência entre elas, calor e água de coco. Claro que não é para todo mundo assim, mas é bem provável que exista essa correlação. Mas se existe mesmo, que tipo de correlação é? E seria forte ou fraca? Vamos aprofundar esse assunto nessa unidade. Esses diagramas de dispersão ilustram a ideia de correlação. No diagrama A, simplesmente não existe correlação. Nos outros existe, se manifestando de diferentes formas. Uma correlação é linear quando a relação entre as variáveis pode ser representada geometricamente por meio de uma reta. Se falamos que uma correlação é positiva, significa dizer que quando x aumenta, y também aumenta. A correlação é negativa quando x aumenta, mas y diminui. Eu apostaria que a correlação entre água de coco e calor é positiva. Para mim isso é só uma aposta, mas para uma empresa que vende água de coco, verificar se é mesmo essa correlação e se ela é forte ou fraca pode trazer valiosas informações para as estratégias de vendas. Em muitas outras situações reais, o tema dessa unidade também é muito utilizado. Para o investidor, por exemplo, entender a correlação entre tempo e ganhos de investimento pode lhe trazer muitos benefícios. Outro exemplo é a lei da oferta e da demanda. Nesse caso, são feitas muitas pesquisas para verificar a relação entre aumento de preço e aumento da demanda de um produto. E mesmo na agricultura, pode-se verificar correlações lineares entre atributos do solo e nutrientes de uma planta. Veja até onde o estudo de correlações pode nos levar. Para atestar se duas variáveis são ou não significativamente relacionadas, é feito o teste de significância. Se for atestada uma correlação linear, faz sentido criar um modelo matemático para prever valores de uma variável com base nos valores da outra. Isso é feito com o uso da regressão linear. Você vai ver. E olha só como podemos ir além. É possível mensurar o quanto da variação de uma variável se deve à variação da outra e o quanto se deve ao acaso ou a outros fatores. Mede-se isso com o coeficiente de determinação. Por exemplo, o rendimento de um investimento
pode ser devido ao tempo de investimento em 80%. O resto depende de outros fatores. Por fim, você vai aprender técnicas que determinam intervalos de confiança para a previsão de valores juntamente com a margem de erro. Por exemplo, vamos supor que uma correlação linear entre altura e peso de atletas. Considerando uma altura, podemos estimar com uma certa margem de erro que o peso estará dentro de um intervalo de tanto a tanto. Assim, construímos um intervalo de previsão. Procure perceber a ocorrência de variáveis correlacionadas no seu dia a dia. Um exemplo interessante para você estudar é a previsão do comportamento econômico a partir de correlações, lançando mão da regressão linear para inferir tendências de mercado. A análise de correlação é um dos instrumentos de medição mais poderosos que os economistas têm ao dispor. Pode-se estimar o crescimento do PIB de um estado, por exemplo, a partir da correlação com o crescimento de diferentes setores produtivos. Uma outra sugestão para você pesquisar é a tendência de uma microempresa falir. Infelizmente, é algo que ocorre bastante. Procure por estudos que mostram como fatores de risco podem se combinar e até se potencializar, influenciando a tendência da empresa a falir. É claro que nosso objetivo é o contrário, estudar essas relações para reduzir as chances de falência, um benefício tanto para o microempreendedor quanto para a sociedade. Agora quer saber usar tudo isso na prática? Siga com a SGA dessa unidade. Retomando a pesquisa da unidade 2, você deve descobrir se a remuneração e a satisfação dos funcionários da empresa M são variáveis correlacionadas. Saber se essa relação é forte ou fraca, direta ou inversa, vai nos fazer conhecer a magnitude da alteração que ocorre em uma variável, quando a outra se altera. Aí então você vai poder prever resultados futuros ou inferir sobre os valores de uma população. Nas SPs, você vai calcular um coeficiente de correlação para as variáveis remuneração e satisfação no trabalho. Vai testar a significância desse coeficiente lançando hipóteses. Depois vai prever a nota que um funcionário dá para as condições de trabalho, sabendo a nota que ele deu para a remuneração. E por fim, vai mensurar o quanto da nota estimada é explicada pela nota para a remuneração e o quanto é devido ao acaso. E também saberá calcular o intervalo de previsão. Aproveite, é a sua chance de treinar. Agora é com você! O conteúdo dessa unidade você encontra no seu livro didático, nas web aulas e também no material complementar do seu ambiente virtual. Também aproveite as pré-aulas e pós-aulas de cada sessão. Quanto mais você estuda, mais você conhece. Essa é uma ótima correlação. Até mais! Vamos agora conhecer os conhecimentos prévios. Acompanhe no quadro. Então, entre os conhecimentos prévios, nós temos os conhecimentos conceituais e os procedimentais. Nos conceituais, é importante que você se recorde do conceito de função afim. Entre os conhecimentos procedimentais, nós temos operações aritméticas básicas e a construção de gráficos. Bom, entre os conhecimentos conceituais, nós temos o de função afim. Vamos então relembrar a definição de função afim. Uma função afim é uma função cuja lei de formação é dada na estrutura f de x igual a x mais b, em que o a ele é denominado de coeficiente angular, o número que multiplica o x então é o coeficiente angular, e o b, que é aquele número que aparece sozinho na lei de formação, é denominado de coeficiente linear. A representação gráfica de uma função afim também é importante que você se recorde. É sempre uma reta. Nós vamos, ao longo da aula, construir a reta ou a representação gráfica de uma função afim utilizando o Excel. Isso para determinarmos o que chamamos de gráfico de dispersão. Então, nós vamos inserir os pares ordenados no Excel e determinar o gráfico de dispersão. Bom, então é importante que você revise lá na situação problema 1, na nossa aula 1, o que nós falamos a respeito da função afim, o que é uma função afim, como determiná-la, como representá-la graficamente. Agora acompanhe comigo no quadro a situação geradora de aprendizagem.
Imagine que você é um funcionário da empresa M e que foi incumbido de realizar uma pesquisa para determinar o perfil dos 30 mil funcionários. Foi perguntado aos funcionários da empresa M qual era a avaliação deles em relação às condições de trabalho e em relação à remuneração. Será que essas variáveis estão relacionadas? Quanto maior a remuneração, maior a satisfação do funcionário. Então, nós vamos trabalhar com essas duas variáveis, uma relacionada à satisfação em relação à remuneração e outra em relação à satisfação com as condições de trabalho. Vamos, então, agora conhecer a primeira situação-problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Acompanhe comigo no quadro a primeira situação-problema. Imagine que você é funcionário da empresa M e que necessita avaliar a relação existente entre a satisfação em relação às condições de trabalho e a satisfação em relação à remuneração. Será que quanto maior é a satisfação em relação à remuneração, mais satisfeitos ficam os funcionários em relação às condições de trabalho? Para tanto, considere a seguinte amostra de funcionários da empresa M. Esses dados já foram apresentados lá na aula 2, com os dados amostrais dos 20 funcionários da empresa M. A coluna referente ao H e ao G se tratavam, especificamente, das variáveis que trataremos ao longo desta aula. As condições em relação à remuneração e em relação às condições de trabalho. Então, eu trouxe aqui novamente os dados referentes a essas duas variáveis para que possamos, então, analisá-los. Então, veja aqui a amostra de funcionários da empresa M, então, com os dados dos 20 funcionários, e as duas últimas colunas são as colunas que trataremos especificamente. Bom, então vamos partir do seguinte exemplo. A tabela a seguir representa a produção mensal de aço de uma siderúrgica nos últimos 4 meses, expressa em milhares de toneladas. Então, nós temos mês 1, produção foi de 9 milhares de toneladas, mês 2, 12 milhares de toneladas, mês 3, 15 milhares de toneladas e mês 4, 21 milhares de toneladas. Se denominarmos x a variável mês e y a variável produção, também podemos escrever as informações anteriores da fórmula xy, ou seja, 1 está relacionado com o 9, o 2 está relacionado com o 12, o 3 está relacionado com o 15 e o 4 está relacionado com o 21. Esses são os nossos 4 pares ordenados. Bom, tendo os pares ordenados, nós podemos representá-los no plano cartesiano, assim como nós aprendemos lá na aula 1. Então, aqui é uma representação no plano cartesiano
desses pares ordenados. Uma vez aceita a hipótese de relação de dependência entre duas variáveis, surgem duas perguntas básicas. Essa relação, ela é forte ou fraca? De que forma podemos mensurar, ou seja, de que forma nós podemos medir essa relação? Então, nós vamos chamar de correlação do seguinte modo. Disse que duas variáveis estão correlacionadas quando existe uma relação de dependência entre essas variáveis. No nosso exemplo, quais são as variáveis que nós estamos tratando? Nós temos a variável mês e nós temos a variável produção. Será que essas duas variáveis estão correlacionadas? Ou seja, será que existe uma relação de dependência entre elas? E aí nós temos a correlação linear. Duas variáveis estão correlacionadas, agora linearmente, quando a relação entre elas pode ser representada graficamente por meio de uma reta. Então, se a relação entre duas variáveis puder ser representada graficamente por meio de uma reta, nós dizemos que elas estão correlacionadas linearmente. Continue acompanhando comigo no quadro. Então, nós temos as seguintes classificações. Quando os pontos no plano cartesiano estão muito dispersos, como é o primeiro caso, nessa imagem, nós dizemos que não existe correlação. Sem correlação. Perceba que na segunda imagem, nessa segunda figura, os pontos tendem a se aproximar de uma reta. De uma reta crescente. Perceba que ela cresce da esquerda para a direita. Portanto, nós dizemos que a correlação ela existe e ela é positiva. Na terceira imagem, os pontos estão mais próximos ainda de uma reta. É praticamente uma reta. Neste caso, como a reta também é crescente, ela cresce da esquerda para a direita, nós dizemos que a correlação ela não é apenas positiva, ela é altamente positiva. Agora, na quarta imagem, perceba que essa quarta imagem, os pontos estão se aproximando de uma reta. Porém, agora a reta ela está para o lado contrário das anteriores. Ela é uma reta decrescente. Se ela é uma reta decrescente, então nós dizemos que a correlação ela é negativa. E na última imagem, na última figura, os pontos estão muito próximos, ou seja, praticamente uma reta. Porém, a reta também é decrescente. Então dizemos que a correlação ela é altamente negativa. Então é importante que você se atente para essa relação gráfica. Como determinar se existe a correlação, se essa correlação ela é negativa, se essa correlação é positiva. E aí essa análise, em princípio, ela não é feita por meio de valores numéricos. É importante que você consiga fazer essa classificação observando os gráficos, o modo como os pontos estão postos no plano cartesiano. Continue acompanhando comigo no quadro. Classificação da relação entre as variáveis agora a partir de R, a partir de um valor numérico. Bom, nós vamos determinar esse R, mas é importante que você saiba que se esse número, se o R for maior do que zero, que é o nosso coeficiente de correlação, então, se esse coeficiente de correlação que nós ainda vamos determinar, se ele for maior do que zero, a correlação entre as duas variáveis ela é positiva. E quanto mais próximo esse número, esse R, estiver de 1 positivo, mais forte é essa correlação. Agora, se o coeficiente de correlação, se esse R for um número menor do que zero, a correlação entre as duas variáveis ela é negativa. E quanto mais próximo o R estiver de menos 1,
mais fortemente as variáveis estarão correlacionadas. A diferença é que mais fortemente negativa, essa correlação. Bom, mas que R é esse? Como que eu determino esse R, esse coeficiente de correlação? Nós vamos determinar esse coeficiente de correlação, ou pode-se determinar, utilizando a seguinte fórmula. SQ de xy, SQ é o que nós chamamos de soma dos quadrados. Nós vamos aprender também a calcular esse SQ, dividido pela raiz quadrada do SQ de x vezes o SQ de y. Bom, então calcule o coeficiente de correlação para as variáveis x e y e classifique as variáveis quanto à correlação. Então vamos aplicar essa teoria ao exemplo que nós vimos, né, com a variável mês e com a variável produção. Então, temos aqui a tabela com a relação entre as duas variáveis. Então vamos para a determinação do R, do coeficiente de correlação. Qual é a primeira coisa que você pode fazer? É determinar o SQ de x. E como que eu determino o SQ de x? É importante que você considere para o SQ de x apenas a variável x. Nós chamamos de x a variável mês. Então eu vou considerar apenas os valores da variável mês. Bom, então o que eu tenho que fazer? Eu devo elevar cada um dos valores ao quadrado. Então eu faço 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Eu tenho que somar esses valores, somar o quadrado desses números. Depois eu vou subtrair o quê? Eu vou subtrair a soma desses valores, 1 mais 2, mais 3, mais 4. Vou somar primeiro para depois elevar ao quadrado. E essa parte eu tenho que dividir pelo número de dados. Quantos dados nós temos? Nós temos 4. Então é assim que nós determinamos o SQ de x. Depois nós resolvemos. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16. 1 mais 2 mais 3 mais 4, 10. Então, 10 ao quadrado. Depois, continuamos. 1 mais 4 mais 9 mais 16 é igual a 30. 10 ao quadrado, 100. 100 dividido por 4 é igual a 25. Então, por fim, temos 30 menos 25, que é igual a 5. Então, esse é o nosso SQ de x. Para o SQ de y, nós devemos proceder do mesmo modo. Porém, nós vamos considerar a variável y, mas o processo é o mesmo. Então, vejamos, SQ de y. Eu considero agora os valores de y. 9, 12, 15. Então, eu faço 9 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, mais 15 ao quadrado, mais 21 ao quadrado. Faço os quadrados, depois eu somo. A segunda parte é subtrair a soma desses valores ao quadrado, ou seja, elevado a 2, dividido pelo número de dados, 4 dados. Depois nós resolvemos cada uma dessas partes. 9 ao quadrado, 81. 12 ao quadrado, 144. 15 ao quadrado, 225. 21 ao quadrado, 441. Entre parênteses, a soma, 9 mais 12 mais 15 mais 21, resulta em 57. Então, 57 ao quadrado. Continuando, dentro do parênteses, no primeiro parênteses, 81 mais 144 mais 225 mais 441 resulta em 891. 57 ao quadrado, 3.249. Isso dividido por 4 é igual a 812,25. 891 menos 812,25 é igual a 78,75. E assim nós chegamos no SQ de y. Calculamos já o SQ de x, agora o SQ de y. Falta calcular o SQ de xy.
Como que eu calculo o SQ de XY? Vou dividir agora em partes. A primeira parte consiste em multiplicar um valor de x pelo correspondente em y. Então, a correspondência é 1 com 9, 2 com 12, 3 com 15 e 4 com 21. Então, o que você faz? 1 vezes 9, mais 2 vezes 12, mais 3 vezes 15, mais 4 vezes 21. Lembrando que primeiro se multiplica, então primeiro nós fazemos as multiplicações e depois somamos os resultados, obtendo então 162 como resposta para essa primeira parte. Segunda parte consiste em você somar todos os valores de x. Então, você soma todos os valores de x. 1 mais 2 mais 3 mais 4. Você soma os valores de y. 9 mais 12 mais 15 mais 21. E aí, o resultado de uma soma, você multiplica pelo resultado da outra soma. Teremos, então, 570. Isso dividido por 4, que é o número de dados que nós temos, obtemos o 142,5. Essa é a segunda parte. Terceira parte, o que você faz? Na terceira parte, para determinar o SQ de XY, você considera o valor obtido na primeira parte, 162, e subtrai o valor obtido na segunda parte, 142,5. O valor final será de 19,5. Então, tendo o SQ de x, tendo o SQ de y e o SQ de xy, então você substitui esses valores na fórmula do R, do nosso coeficiente de correlação. Vamos então à substituição. Acompanhe no quadro. Então, essa é a fórmula. SQ de XY dividido por SQ de x vezes o SQ de y. Substituindo, veja que no lugar do SQ de XY, eu coloquei 19,5, que foi o valor que nós encontramos antes. No lugar do SQ de x, 5, foi o valor que nós encontramos também. E no lugar do SQ de y, 78,75. Bom, depois que eu substituí, o que eu fiz? Multipliquei 5 por 78,75 e obtive 393,75. Depois, eu extraí a raiz quadrada de 393,75. Essa raiz já é da fórmula. E aí eu obtive 19,84. Dividindo 19,5 por 19,84, obteremos o R como aproximadamente 0,98. Então, esse é o nosso coeficiente de correlação. Perceba, é um número positivo. Se é um número positivo, então nós dizemos que a correlação ela é positiva. Como o número 0,98 é um número bem próximo de mais 1, do 1 positivo, então eu ainda posso afirmar que a correlação ela é forte. Então, a correlação ela é altamente positiva, ou simplesmente uma correlação forte. Vamos então agora resolver a primeira situação problema. Acompanhe comigo no quadro. Para resolvermos a primeira situação problema, vamos utilizar uma calculadora científica. Então, nós vamos seguir os seguintes passos. Nós vamos inserir os dados na memória da calculadora. Primeiro, corrigindo, nós vamos ativar aqui o reset da nossa calculadora. Nós vamos limpar os dados da calculadora. Depois, nós vamos ativar a função linear da calculadora, que é especificamente da reta de regressão. E aí, depois, nós inserimos os pares ordenados. Inserimos os pares ordenados como? Digita um número, vírgula, o outro. A relação entre as duas variáveis. E M+, para registrar na memória. Depois, nós digitamos Shift 2 e escolhemos a opção 1, que é referente ao nosso R, ao nosso coeficiente de correlação. Acompanhe comigo na câmera de documentos.
Então, nessa calculadora científica, como que eu vou determinar o valor de R? Bom, então a primeira coisa, eu vou limpar a memória da calculadora. Então, Shift Mod 3. Faço um reset. Feito o reset, nós vamos ativar o modo referente à reta de regressão. Então, Shift Mod, só o Mod 3, Reg, que é de regressão. E aí serão apresentadas as opções linear, log e exponencial. Vou escolher a primeira, linear. 1. Já está ativo? Então vamos inserir os dados na memória da calculadora. Então nós inserimos 7,8 M+, primeiro par ordenado. Segundo par ordenado a ser registrado na calculadora, 4,5 M+. Terceiro, 5,1 M+, 5,4 M+, 7,10 M+, 4,5 M+, 5,5, 4 está relacionado com o 5, 4 relacionado com o 4, 4 está relacionado com o 4, e assim nós inserimos os 20 pares ordenados na calculadora. E é importante que você continue registrando os dados na memória da calculadora. Depois de registrar os dados na memória da calculadora, o que você tem que fazer? Você tem que fazer Shift 2, serão apresentadas essas opções. Bom, não é a opção que eu quero. Aqui é apresentado a média, desvio padrão populacional e desvio padrão amostral. O que eu tenho que fazer? Na tecla Replay, eu vou apertar para a direita. Serão apresentadas essas opções, A, B e R. O que eu quero é o R, o coeficiente de correlação. Então, eu digito 3 e aperto o sinal de igual. E aí será apresentado, então, o coeficiente de correlação. Então, claro que na sua calculadora é importante que você registre os 20 pares ordenados, que nós tínhamos lá na tabela com os dados amostrais da empresa M, para depois, então, apertar Shift 2 e escolher a opção R, referente ao coeficiente de correlação. Um outro modo de determinar esse coeficiente de correlação é utilizando o Excel. Acompanhe comigo no quadro. Bom, então nós vamos considerar os mesmos valores, os mesmos pares ordenados, para determinarmos utilizando o Excel. Então, nós vamos, os pares ordenados são esses. 7 com 8, 4 com 5, 5 com 1, 5 com 4. Então, na calculadora científica, é importante que você registre todos esses pares ordenados. E no Excel, mesma coisa, é importante que você registre todos. Registrando os pares ordenados no Excel, nas células do Excel, você vai inserir o gráfico de dispersão e adicionar uma linha de tendência. Depois de adicionar uma linha de tendência, nós vamos exibir o valor de R² no gráfico. Vejamos então no Excel como que fazemos para determinar esse valor de R. Então, nós vamos inserir os pares ordenados. 7, 4, 5, 5 novamente, 7. Vou fazer aqui com alguns valores, mas o processo é o mesmo com os 20 pares ordenados. O 7 referente ao H, variável H, está relacionado com o 8. O 4 está relacionado com o 5. O 5 está relacionado com o 1. O outro 5 está relacionado com o 4. E o 7 está relacionado com o 10. Feito isso, inserindo os 20 pares ordenados, nós clicamos em inserir, que é uma dos ícones do Excel, na planilha, na tabela de ferramentas, inserir, e inserimos o gráfico
de dispersão. É o gráfico que tem todos os pontos dispersos no plano cartesiano. Então, a primeira opção. Feito isso, automaticamente, o gráfico de dispersão será apresentado. São esses pontos dispersos, então, no plano cartesiano. Feito isso, com o botão direito do mouse, clicamos em qualquer um dos pontos, adicionar linha de tendência, serão apresentadas outras opções à direita da planilha. Vamos em exibir valor de R quadrado no gráfico. Quando clicamos em exibir valor de R quadrado no gráfico, o valor será apresentado. No caso, temos R ao quadrado igual a 0,5692. Esse é o R quadrado, eu quero o R, então o que eu faço? Eu extraio a raiz quadrada do valor obtido. E assim, então, é uma outra forma de determinarmos o coeficiente de correlação, utilizando a planilha eletrônica. Então, existem três formas. Você pode utilizar a fórmula, que foi o modo como nós calculamos. Você pode também utilizar a calculadora científica. Então, com os passos que eu apresentei na câmera de documentos, então é importante que você insira os 20 pares ordenados para depois, então, determinar o valor de R. No Excel também é uma outra possibilidade de determinar esse valor, o valor de R, porém no Excel você consegue determinar o R quadrado. O que nós queremos é apenas o valor de R. Então, com R quadrado, nós extraímos a raiz quadrada e assim obtemos o coeficiente de correlação. Bom, acompanhe comigo no quadro. Fazendo o procedimento tanto com a fórmula quanto com a calculadora científica ou Excel, o valor para o coeficiente de correlação será de 0,707. Portanto, nós concluímos que as variáveis H e G estão correlacionadas positivamente. E, além disso, essa correlação ela é forte. Por quê? Porque o valor 0,707 é um valor que está próximo de 1. E assim, então, nós resolvemos a primeira situação problema e eu convido você agora a acompanhar a segunda situação problema. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Vamos agora conhecer a segunda situação problema. Verificamos anteriormente que o coeficiente de correlação para a amostra apresentada é R, aproximadamente 0,707. E afirmamos que, nesse caso, a correlação ela é forte. A fim de sustentarmos essa afirmação, precisamos testá-la. Para isso, que procedimentos devemos adotar? Bom, então nós vamos partir dessa hipótese e testá-la. Por isso, nós vamos utilizar o teste de hipóteses para validar essa afirmação. Então, acompanhe comigo no quadro os passos a serem seguidos. Conhecendo-se, então, o valor de R, podemos testar a significância desse valor. Então, o primeiro passo consiste em elaborarmos as hipóteses. E aí nós temos duas opções. A primeira, tendo H0, que é a nossa hipótese nula, com a seguinte afirmação: não há correlação negativa significante. O ρ, que é o símbolo que parece um P, esse ρ, maior ou igual a zero. Significa não há correlação negativa significante. O ρ menor do que zero, lembre-se que a hipótese alternativa precisa contrariar a hipótese nula. Se a nula é maior ou igual, a alternativa tem que ser diferente, ou seja, menor que zero. E aí isso significa correlação
negativa significante. Então, essa é uma opção de hipóteses para o primeiro passo. A segunda opção é o contrário. Ao invés de assumirmos o ρ maior ou igual que zero, vamos assumir o ρ menor ou igual que zero, como sendo a nossa hipótese nula. E isso significa o quê? Não há correlação positiva significante. E aí o contrário de menor ou igual é maior. E aí é a hipótese alternativa. ρ maior que zero, correlação positiva significante. Então essas são as duas opções que nós temos para o passo 1, que é a elaboração das hipóteses. O passo 2 consiste em determinar estatística de teste. Para tanto, nós vamos utilizar a fórmula de TC, que é igual a R sobre 1 menos R ao quadrado sobre N menos 2. O que é o R? É esse coeficiente de correlação. O N é o tamanho da nossa amostra. E como nós estamos tratando de um teste de significância, nós precisamos determinar os graus de liberdade, fazendo V igual a N menos 2. Lá na aula 3, nós aprendemos a determinar os graus de liberdade fazendo N menos 1. Quando nós estamos testando o coeficiente de correlação, nós determinamos os graus de liberdade fazendo N menos 2. E aí fixar o nível de significância. Isso aqui é igual lá na aula 3. O nível de significância é um alfa que vai até 5%. Passo 4, calcular a estatística a partir da amostra. E o passo 5, tomar uma decisão. E nós vamos tomar a decisão com base nos passos anteriores. Vamos então à resolução da situação problema 2, considerando esses passos. Então, para testar a significância de R, lembrando que esse R é o valor determinado na situação problema 1, o 0,707. Executamos os seguintes passos. Passo 1. Vamos considerar as hipóteses. Hipótese nula. ρ menor ou igual que zero. Não há correlação positiva significante. E aí eu estou utilizando essa hipótese nula porque é isso que eu quero testar. Eu quero testar se de fato nós temos uma correlação positiva significante, que foi a nossa conclusão da situação problema 1. Porque o R era igual a 0,707. Ou seja, correlação positiva significante. E aí a hipótese alternativa tem que contrariar a hipótese nula. Se a hipótese nula é menor ou igual, a hipótese alternativa é o contrário, maior, ρ maior que zero. E aí isso significa correlação positiva significante. Então uma diz que não há correlação positiva significante e a outra hipótese diz que sim, há correlação positiva significante. Passo 2, nós vamos determinar a estatística de teste, o nosso TC, e os graus de liberdade. Passo 3, vamos supor um alfa igual a 5%. Esse vai ser o nosso percentual para significância. Aí o passo 4, vamos aplicar a fórmula do TC, que é referente ao passo 2. No passo 2, eu apenas apresentei a fórmula, você apenas apresenta o que você se propõe a fazer. E no passo 4, você vai de fato calcular a estatística a partir da amostra. Você vai calcular o TC e assim construir a sua região crítica. Então, vejamos que nós temos que o T ele é igual a 1,734. E como que eu chego nesse T igual a 1,734? Utilizando a fórmula determinada no passo 2. Aqui no passo 2 nós tínhamos a fórmula TC igual a R sobre raiz quadrada de 1 menos R ao quadrado sobre N menos 2. Então nós vamos substituir no lugar do R o 0,707 e no lugar do N nós vamos substituir por 20. Veja,
Então, temos a fórmula, no lugar do R, 0,707. Então, onde tem R, eu apenas substituo. No lugar do N, substituo por 20. Faz a substituição e aí você resolve. 0,707 apenas repetir. E no passo seguinte, o que foi feito? 0,707 ao quadrado. E aí eu subtraí o valor obtido de 1. Então, quando eu faço 0,707 ao quadrado, eu vou encontrar aproximadamente 0,5. Vai dar 0,4998. Aproximadamente 0,5. 1 menos esse valor, 0,5. E aí embaixo, 20 menos 2, 18. Fazendo 0,5 dividido por 18, obtemos aproximadamente 0,028. Extraindo a raiz quadrada desse valor, obtemos aproximadamente 0,17. Fazendo 0,707 dividido por 0,17, aproximadamente, vamos obter o valor aproximado de 4,24. Esse valor, ele pertence à nossa região crítica. Bom, qual é a nossa região crítica? A nossa região crítica é a região que é determinada observando a tabela de significância na linha 18. Por que na linha 18? Os nossos graus de liberdade. E na coluna correspondente ao nosso 5%. Então, quando você localiza na tabela a linha 18 e a coluna referente ao 5%, acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, nós localizamos a coluna referente ao 5%. Por quê? Porque é o alfa que foi definido, nosso nível de significância. E localizamos a linha 18. Por que a linha 18? Na tabela T. Os nossos graus de liberdade. E como que eu acho os graus de liberdade? Eu encontro os graus de liberdade fazendo o tamanho da amostra, 20, menos 2. 20, tamanho da amostra, menos 2, igual a 18. Por isso, linha 18 e a coluna referente ao 5%. O cruzamento, o valor que está no cruzamento dessa linha com essa coluna é 1,734. Continua acompanhando comigo no quadro. Por isso que o T é 1,734. O T. E aí eu escrevo que a região crítica, ela é determinada por um valor que pertença aos reais, tal que esse valor precisa ser maior ou igual que 1,734. Lembrando que 1,734 é o que nós localizamos na tabela T, no cruzamento da linha 18 com a coluna referente ao 5%. Calculando o TC, na fórmula que nós utilizamos anteriormente, obtivemos TC como sendo 4,24. Então, nós temos que analisar se esse 4,24 pertence à nossa região crítica. E a nossa região crítica diz que eu preciso de um número maior ou igual que 1,734. 4,24 é maior que 1,734. Portanto, pertence à região crítica. Se pertence à nossa região crítica, nós tomamos como decisão rejeitar a hipótese nula. Isto é, há indícios suficientes que nos permitem considerar a correlação entre G e H positivamente significante. Então, para a resolução da situação problema 2, o que é importante? É importante você definir as suas hipóteses, o passo 1. É importante que você calcule o T a partir do cruzamento entre o nível de significância que você define para a sua pesquisa,
com a linha referente aos graus de liberdade. Como que eu determino os graus de liberdade? Tamanho da amostra menos 2. Aí você vai obter o valor de t. Depois, é importante que você construa a região crítica. Nesse caso, a nossa região crítica determinava que o valor precisa ser maior ou igual que 1,734, que é o que nós localizamos na tabela T. Feito isso, fomos para o passo seguinte, que era determinar o TC. E aí o TC nós utilizamos a fórmula, substituindo n igual a 20 e o R substituímos por 0,707, nosso coeficiente de correlação. Descobrimos um valor e aí nós analisamos se esse valor pertence ou não à região crítica, para então tomar a decisão. No nosso caso, a decisão foi rejeitar a hipótese nula. E assim nós resolvemos a segunda situação problema, e eu convido você agora a acompanhar a terceira situação problema. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Vamos agora conhecer a terceira situação problema. Imagine que você seja um funcionário da empresa M e que foi incumbido de descrever o perfil dos funcionários. A partir da tabela a seguir, é possível estabelecer uma relação matemática entre a satisfação em relação à remuneração e a satisfação em relação às condições de trabalho? Um funcionário que avalie sua satisfação em relação à remuneração com pontuação 9. Avaliará com qual pontuação a satisfação em relação às condições de trabalho. Lembrando que, novamente, nós vamos utilizar a tabela com os dados dos 20 funcionários da empresa M, tratando especificamente das 2 últimas colunas. De 0, insatisfeito, a 10, muito satisfeito, qual é a sua satisfação em relação às condições de trabalho? Essa pergunta é o que gerou a coluna G, a satisfação em relação às condições de trabalho. De 0, insatisfeito, a 10, muito satisfeito, qual é a sua satisfação em relação à sua remuneração? Essa pergunta foi o que gerou as respostas da coluna H. Então, neste terceiro momento, nós vamos tentar relacionar essas 2 variáveis por meio de uma reta de regressão. Acompanhe comigo no quadro que nós vamos entender por reta de regressão. A linha reta representada na figura abaixo, que é a reta de melhor ajuste, é denominada reta de regressão. O papel desempenhado por essa reta é o de representar geometricamente a associação entre as variáveis x e y. Uma linha reta ela é descrita matematicamente por uma equação do tipo y igual a x mais b, em que a e b são números desconhecidos a serem determinados. E essa é a mesma estrutura da função afim, que nós estudamos na aula 1. Os coeficientes a, que é o nosso coeficiente angular, e b, nosso coeficiente linear, eles podem ser calculados pelas seguintes fórmulas. Então, nós temos essas 2 fórmulas como uma possibilidade para descobrirmos o valor do A e o valor do B, do coeficiente angular e do coeficiente linear. O que é o dp de y e o dp de x? Bom, dp de y é o desvio padrão para os dados da variável y. E o dp de x é o desvio padrão para a variável x. Como que eu determino o desvio padrão? Nós aprendemos a calcular, a determinar o desvio padrão lá na aula 2. E o R é o nosso coeficiente de correlação, que nós aprendemos no começo dessa aula a determinar utilizando a fórmula, utilizando uma calculadora científica e utilizando o Excel. Encontrando, então, por meio dessa primeira fórmula, o A, nós descobrimos
o B. Como? O B será determinado como sendo a média dos valores de y menos o A tendo descoberto anteriormente, vezes a média dos dados de x. Então, essa é uma possibilidade, utilizarmos essas duas fórmulas. Uma para determinarmos o A, encontrando o A, podemos determinar o B. E existem fórmulas alternativas e equivalentes para calcular os coeficientes de regressão. Nós temos, então, para determinarmos o A divisão entre o SQ de XY pelo SQ de X. O SQ de XY e o SQ de X nós também aprendemos a calcular na primeira situação problema. E o B nós encontramos fazendo o somatório dos dados de Y dividido pela quantidade de dados que você possui, menos o A encontrado anteriormente, vezes o somatório dos dados de X dividido pelo tamanho da sua amostra também. Então, essas duas fórmulas são duas possibilidades que você possui para determinar esse coeficiente de regressão. Claro que nós podemos determinar este valor utilizando a calculadora científica, utilizando a planilha eletrônica, que de algum modo agiliza os nossos cálculos, facilita todo o processo. Mas é importante que você consiga trabalhar tanto com essas fórmulas quanto com essas ferramentas. Vamos aplicar, então, esses conhecimentos e resolver a situação problema 3. Acompanhe comigo no quadro. Então, o coeficiente de correlação linear entre as variáveis G, satisfação em relação às condições de trabalho, e H, satisfação em relação à remuneração, é R igual a 0,707. Com um nível de significância de 95%, foi atestada a significância dessa correlação. Então, nós testamos que essa correlação ela existe de fato, que ela é positiva. Nós testamos na situação problema 2. Logo, faz sentido determinarmos a equação da reta de regressão. Então, como que nós vamos determinar a reta de regressão? Como que nós podemos determinar? Então, nós podemos utilizar tanto a calculadora científica, como também podemos determinar utilizando uma planilha eletrônica, no nosso caso, o Excel. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Então, na calculadora científica, nós já vimos como inserir os dados na memória. Então, é importante que primeiro você insira os dados na memória da calculadora. Então, eu sempre começo limpando a memória, Shift Mod 3. E depois ativar o modo referente à reta de regressão. Mod 3, reg, que já é de regressão, e escolha a opção 1, de linear. Assim já está ativo. Feito isso, você precisa inserir os dados na memória da calculadora. Como que você vai inserir os dados na memória da calculadora? Nós vimos anteriormente. Primeiro, para ordenado, que relaciona as variáveis H e G, 7 com 8. Então, 7, vírgula, vírgula da calculadora, o 8, M+. Aí você registra na memória da calculadora. E aí você vai para o próximo para ordenado, 4, vírgula, 5, M+. Segundo par, ordenado registrado. 5,1, terceiro par ordenado. 5,4, M+, quarto par ordenado registrado na memória, e aí você faz esse procedimento até registrar os 20 pares ordenados na memória da calculadora. Depois que você registrar, aí você tecla Shift e escolhe a opção 2, tecla o número 2. Serão apresentadas as opções que nós já vimos anteriormente. A média, desvio padrão populacional, desvio padrão amostral. O que eu quero é o R. O que eu faço? Vou na tecla Replay para a direita. Quando eu vou para a direita, são apresentadas as opções A, 1, o B, número 2, e o R, o número 3. Então, se eu quero o R, o coeficiente de correlação, eu teclo o número 3, igual, eu terei o coeficiente de correlação. E aí não preciso usar aquela
aquela fórmula para determinar o coeficiente. Se eu quero determinar a reta de regressão, então eu preciso do A e eu preciso do B. O A, neste caso, é um número que vai aparecer sozinho na lei de formação da reta de regressão. E o B é o número que vai multiplicar o x. Quando nós estudamos a função afim, nós aprendemos que a lei de formação da função afim, ela é sempre dada como y igual a x mais b. O A multiplicando o x e o B é o número que aparece sozinho. Nessa calculadora científica que eu apresentei na Cássio, é o contrário. O B é o que multiplica o x. E o A é o que vai aparecer sozinho na lei de formação. Então, o B que a calculadora apresenta é o número que multiplica o x e o A é o número que vai aparecer sozinho. Acompanhe comigo no quadro novamente. Então, utilizando a calculadora científica, nós temos que o B multiplica o x e que o A é o número que vai aparecer sozinho. Registrando todos os dados na memória, obteremos como valor para o A menos 0,928 e para o B o valor aproximado de 1,238. O A também é aproximado. Para o R, vamos colocar aqui, mas nós já determinamos 0,707. Com esses valores, eu já consigo construir a reta de regressão. Então, é importante que você registre na memória da calculadora científica todos esses pares ordenados. E aí, teremos então que a reta de regressão é y igual a 1,238x menos 0,928. E utilizando a planilha eletrônica, utilizando o Excel, nós vamos inserir os pares ordenados nas células, depois nós vamos inserir o gráfico de dispersão, adicionar linha de tendência e exibir a equação no gráfico. Vejamos, então, temos aqui uma parte dos 20 dados, dos 20 pares ordenados. Então, tendo inserido os dados, no caso é importante que você insira os 20 dados, você seleciona, clica, escolhe a opção inserir e a opção gráfico de dispersão, que é os pontos dispersos no plano cartesiano. Clicando, perceba que automaticamente será apresentado os pontos no plano cartesiano. Clicando com o botão direito do mouse, adicionar linha de tendência. Depois, anteriormente nós exibimos o valor de r quadrado para determinarmos o valor de r. Lembrando que tem que extrair a raiz quadrada. Mas vamos agora exibir a equação no gráfico. Quando eu clico na opção exibir equação no gráfico, que é uma opção que aparece no lado direito do Excel, automaticamente será apresentada a reta de regressão. Lembrando que aqui, essa lei de formação que eu obtive, essa reta de regressão que eu obtive, ela é diferente da nossa situação, porque eu trabalhei com uma parte dos 20 dados. É importante que você trabalhe com os 20 pares ordenados. E aí, a reta de regressão que você irá encontrar será a mesma que eu construí, considerando os dados obtidos por meio da calculadora científica. Ou seja, y igual a 1,238x menos 0,928. O r quadrado que eu falei, quando você escolher essa opção no Excel, o r quadrado será igual a 0,4995. Extraindo a raiz quadrada, teremos o valor aproximado de 0,707, que é o nosso coeficiente de
correlação. Então, assim, nós podemos determinar a reta de regressão para um conjunto de pares ordenados. Então, lembrando que eu fiz com uma parte dos pares ordenados, tanto na calculadora científica, para que você pudesse acompanhar as etapas a serem seguidas na calculadora para a determinação tanto do A quanto do B e do coeficiente de correlação. Lembrando que na calculadora científica, depois que você registra os dados na memória, aí você aperta o Shift 2 e vai para a opção lá do A, do B e do R. O A dessa calculadora científica é o nosso B, né, o número que aparece sozinho, e o B é o número que multiplica o X, é o coeficiente angular. E aí o R é o coeficiente de correlação. No Excel, também, mesma coisa. Eu trabalhei com uma parte dos 20 pares ordenados, mas é importante que você trabalhe com todos, insira todos os pares ordenados, selecione, clique na opção, no ícone Inserir Gráfico de Dispersão, lá nas ferramentas do Excel, então gráfico de dispersão, com o botão direito do mouse, clicar em um dos pontos que vão estar no plano cartesiano, e serão apresentadas outras opções à direita do Excel. Entre essas opções teremos exibir a equação no gráfico. É essa equação que é a reta de regressão. Ela já vai ser apresentada. Exibir r ao quadrado no gráfico também é importante para que você extraia a raiz e encontre o coeficiente de correlação. E assim nós resolvemos a terceira situação problema e eu convido você agora a acompanhar a quarta situação problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Vamos agora conhecer a quarta situação problema. É possível estabelecer um intervalo de confiança para a estimativa G igual a 10, obtida a partir de H0 igual a 9. Quanto da variação de G é explicado pela variação de H e quanto é devido ao acaso e às características próprias de cada funcionário? E é importante que você se lembre, é importante recordar que quando eu falo em G, estou me referindo à satisfação em relação às condições de trabalho e quando eu falo em H, satisfação em relação à remuneração. Então temos que o coeficiente de determinação ou de explicação é uma medida que tem por finalidade mensurar, ou seja, medir em termos percentuais o quanto da variação de uma variável y é devido à variação de x, supondo que essas variáveis sejam correlacionadas. Existe uma relação estreita entre o coeficiente de correlação, o R que nós tratamos anteriormente, e o coeficiente de determinação. E essa relação ela é expressa do seguinte modo. O coeficiente de determinação ele é igual ao quadrado do coeficiente de correlação. Ou seja, aquele valor que nós encontramos por meio do Excel, o R ao quadrado, aquilo é o coeficiente de determinação. Veja um exemplo. Duas variáveis, x e y, estão negativamente correlacionadas, de modo que R é igual a menos 0,9. Quanto da variação de y pode ser explicada por sua correlação e variação de x? Eu tenho já o coeficiente de correlação, menos 0,9. Para determinarmos o coeficiente de determinação, o que eu faço? Elevo esse valor ao quadrado. Então, nós fazemos R ao quadrado para determinarmos o coeficiente de determinação. O R não é menos 0,9? Então, menos 0,9
ao quadrado. Menos 0,9 ao quadrado é igual a 0,81. Ou em porcentagem, isso é o mesmo que 81%. Pronto, determinamos o coeficiente de determinação. Então, concluímos que 81% da variação de y se deve à variação de x. O restante, perceba, a nossa referência sempre é o 100%. Então, 100% menos esses 81% é igual a 19%. Então, 81% se deve à variação de x. O restante, os 19%, se deve ao acaso. Em estatística, sempre que é realizada uma estimativa pontual, como é o caso da previsão para y, feita por meio da reta de regressão, em que y é igual a x mais b, é natural pensarmos em construir um intervalo de confiança para a estimativa. E aí alguns autores também o denominam de intervalo de previsão. Então vamos agora construir o intervalo de confiança, ou intervalo de previsão. Sempre será um valor estimado menos a margem de erro, o mesmo y mais esse erro. Então, para construirmos o intervalo de confiança, temos um valor de estimativa, subtraímos o erro e depois somamos esse erro, para obtermos um intervalo. Veja um exemplo. Dada a regressão linear y igual a 10,5x mais 4, suponha que ao nível de confiança de 95%, a margem de erro de previsão para y seja e igual a 2. Então, nós temos a margem de erro, nós temos o nível de confiança e nós temos a reta de regressão. Determine o intervalo de confiança para o valor y correspondente a x igual a 15. Então, o que você precisa fazer para determinar o intervalo de confiança? Então, primeira coisa, substituir o x igual a 15 na reta de regressão. Então, no lugar de x, coloca 15. Teremos 10,5 vezes 15 mais 4. Veja, substituímos o x por 15. E aí, resolve. 10,5 vezes 15, 157,5. Repetir aqui o mais 4. Somando, eu tenho que a nossa estimativa é y igual a 161,5. Eu tenho esse valor y e tenho que a margem de erro é igual a 2, já posso construir o intervalo de confiança. Como? No lugar do y, então, eu coloco esse 161. E no lugar do e, que é a nossa margem de erro, substituímos por 2, que já foi determinado, já foi estipulado no nosso enunciado. Então, substituindo, perceba que primeiro subtraímos o 2 e depois somamos o 2. Obteremos 159,5 como primeiro valor e o segundo 163,5 como sendo o segundo. E aí nós temos o nosso intervalo de confiança. Então, falamos no coeficiente de determinação, que é o quadrado do coeficiente de correlação, e no intervalo de confiança. Vamos, então, resolver a quarta situação problema. Acompanhe no quadro. O coeficiente de correlação dessas variáveis foi estimado em aproximadamente 0,707. Então, o coeficiente de determinação é só elevar esse valor ao quadrado. Elevando esse valor ao quadrado, teremos aproximadamente 0,5, ou, na sua representação percentual, 50%. Desse modo, apenas 50% da variação de G se deve à variação de H. E os outros 50% devem-se ao acaso. Sempre o restante em relação ao 100% se deve ao acaso. Agora o intervalo de confiança. Vamos supor um nível de confiança de 95%. O intervalo de predição que nós queremos é o G sendo igual a 10. E vamos assumir uma margem de erro. Essa margem de erro você não precisa determinar. No nosso caso, nós já vamos tratar com a margem de erro definida. Então, margem de erro aproximadamente 4,903.
O intervalo de previsão para G igual a 10, com 95% de confiança, será igual ao quê, então? Será esse 10 menos a margem de erro e o 10 mais a margem de erro. Qual que é a nossa margem de erro? 4,903. Por isso, eu primeiro subtraio esse valor do 10 e depois eu somo. Na subtração obteremos 5,097 e na soma obteremos 14,903. E esse então é o nosso intervalo de confiança. Lembrando que aqui para o intervalo de confiança, você vai apenas subtrair a margem de erro e somar depois a margem de erro, que também já foi estabelecida. E assim então, tratando do coeficiente de determinação e do intervalo de confiança, nós resolvemos a quarta situação problema e eu convido você agora a novas situações. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Vamos agora a novas situações. Acompanhe no quadro. Luciane, uma profissional de marketing responsável pelo setor de vendas de uma determinada empresa, está preocupada com a relação entre o gasto em propagandas e a quantidade de produtos vendidos nos últimos meses. Para entender melhor essa relação, ela construiu a seguinte tabela com as informações dos últimos 5 meses. Então perceba que nós temos, na primeira linha, gastos com propaganda, que eu vou chamar de variável X, e na segunda linha nós temos unidades vendidas, que eu vou chamar de variável Y. E os pares ordenados são construídos relacionando o valor de X com o valor de Y. Quanto da variação da quantidade de unidades vendidas é explicado pela variação do gasto com propaganda e quanto que é devido ao acaso? Então, nós temos que o valor de R a ser determinado, o nosso coeficiente de correlação, ele é aproximadamente 0,954. E aí nós podemos encontrar esse coeficiente de correlação tanto utilizando o Excel, a calculadora científica, quanto a fórmula aprendida lá na situação problema 1, na qual nós determinamos o SQ de XY dividido pela raiz quadrada do SQ de X vezes o SQ de Y. Bom, eu tenho o coeficiente de correlação. Elevando esse valor ao quadrado, obtemos o coeficiente de determinação, 0,910 ou ainda 91%. Desse modo, 91% da variação da quantidade de unidades vendidas pode ser explicada pela variação do gasto com propaganda e os 9% restantes devem-se ao acaso. E assim, então, resolvi mais essa situação, essa nova situação, considerando o coeficiente de determinação. E agora eu deixo um momento para que você encaminhe as suas dúvidas a respeito dos conceitos que foram tratados. Logo eu retorno.
Bom, entre as dúvidas encaminhadas, nós temos com relação ao coeficiente de correlação, aquele R. Bom, o R ele pode ser maior que 1 ou ele pode ser menor que menos 1? Não. O coeficiente de correlação ele vai estar compreendido entre esses dois valores, entre menos 1 e 1. Então, quanto mais próximo de menos 1, altamente negativa é a correlação. Quanto mais próximo de 1, é altamente positiva a correlação. Lembrando que se esse coeficiente de correlação for igual a zero, isso é importante, não há correlação entre as variáveis. Então, determinar uma reta de regressão é insignificante. Não vai representar muito bem a relação entre as duas variáveis. Uma outra questão é com relação aos pares ordenados. Os pares ordenados saem da tabela Z? Não. A tabela Z não tem a ver com os pares ordenados. Os pares ordenados partem da relação entre determinadas situações. Então, se eu analiso o preço de um produto com as unidades vendidas, eu coleto esses dados. Eles são coletados em estudos que o pesquisador faz. Então, ao longo da nossa prova, nas nossas aulas, nós tratamos já com esses dados sendo apresentados, com esses pares ordenados sendo apresentados. Acompanhe comigo no quadro. Então, nessa situação, por exemplo, já foram apresentados os pares ordenados. Partiu de um estudo, nesse caso feito pela profissional de marketing, a Luciane. Então, é esses pares ordenados que você insere lá na calculadora científica ou na planilha eletrônica ou utilizando a fórmula. Uma outra questão é com relação se todas as calculadoras científicas elas apresentam aquela diferença que eu falei entre o coeficiente o coeficiente angular e o coeficiente linear, o A e o B. Bom, não sei dizer se todas as calculadoras são assim. Eu posso afirmar que na Cássio, no modelo que eu apresentei, que eu trabalhei, temos essa divergência, essa diferença. Que o A é o termo que aparece sozinho na reta de regressão e o B é o que vai multiplicar o nosso X. E com relação ao desvio padrão, eu gostaria de lembrar da importância de você estudar as outras aulas. Elas também são pré-requisitos para a aula seguinte. E o desvio padrão foi tratado já na aula 2. Então é importante que você se lembre, se recorde ou revise o material, o livro ou as teleaulas para então relembrar como que é feito o cálculo do desvio padrão. E assim eu agradeço a sua participação ao longo desta aula. Lembrando que na prova você poderá utilizar a calculadora, a tabela Z. Todas as questões que utilizarem o valor de Z já será dado, você não terá que utilizar a tabela Z em específico. E com relação ao teste de hipótese, nós trataremos de conceitos teóricos relacionados ao teste de hipótese. Então, novamente agradeço a sua participação e convido você agora a assistir o vídeo de encerramento. Olá! Vamos chegando ao final da unidade 4 de métodos quantitativos. Você já estudou bastante sobre estatística inferencial, não é verdade? Então, que tal recapitular todos os conhecimentos que você adquiriu nessa unidade? Agora você é capaz de identificar variáveis correlacionadas e tipos de correlação, positiva ou negativa, linear ou não linear, perfeita ou não. Já sabe testar a significância da correlação entre duas variáveis. E atestando que existe mesmo significância, você aprendeu a obter a equação da reta de regressão para essas variáveis, podendo fazer então previsões. Também é capaz de mensurar o quanto da variação de uma variável é devida a outra e o quanto é devido a outros fatores, além de saber construir um intervalo de previsão. Muito bem! Você já pode fazer estimativas confiáveis usando variáveis correlacionadas. Vamos rever agora os passos das situações problema desta unidade. Na SP1, você se colocou no lugar de um funcionário da empresa M, que precisava avaliar a relação entre a satisfação em relação às condições de trabalho e a remuneração. Será que essas variáveis estão correlacionadas? Para responder, você teve que elaborar um diagrama de dispersão para as variáveis e pôde identificar que existe de fato uma tendência de correlação positiva nos dados. E ainda mais, que a correlação é forte. Agora, na SP2, o desafio foi testar a significância da correlação.
Foi elaborada a hipótese de que não havia correlação positiva significante e a hipótese alternativa. Então foi calculada a estatística de teste e a hipótese foi descartada. Ou seja, a correlação pode ser considerada positivamente significante. Na SP3, você foi adiante, prevendo a nota que um funcionário daria para as condições de trabalho, com base na nota que ele deu para a remuneração. Como você comprovou a significância da correlação entre essas duas variáveis, fez sentido determinar uma equação para a reta de regressão. Então, foi só aplicar na equação a nota atribuída pelo funcionário à remuneração, para se chegar à nota das condições de trabalho. Então, na SP4 veio a pergunta: mas quanto da variação da nota para as condições de trabalho é explicada pela variação da nota para a remuneração e quanto é devido ao acaso ou às características próprias de cada funcionário? Calculando o coeficiente de determinação, você descobriu que apenas 50% da variação de uma nota foi por causa da variação da outra. Então, determinou um intervalo de previsão, levando em conta o erro padrão de estimativa e a margem de erro. A conclusão foi que, dando nota 9 para a remuneração, a nota para as condições de trabalho estaria entre 5 e 10, supondo um nível de confiança de 95%. Vamos lá, é com você agora. Tente transferir essa prática para outros contextos. Aqui vai uma situação bem interessante para você trabalhar. Você pode elaborar um modelo de previsão linear para uma agência de propaganda, correlacionando gastos com a propaganda e quantidade de vendas de um produto. Vamos considerar essa tabela contendo um histórico de registros. Tente comprovar que existe aí uma correlação linear. Então, calculando a equação da regressão linear, você poderá estimar quantas unidades são vendidas quando há um gasto, por exemplo, de R$ 11.500. Não resta dúvida de que esse aprendizado vai ser muito útil para a sua atuação profissional, não é? Aqui termina essa unidade. Não deixe de acessar os materiais complementares. E para qualquer dúvida, você tem o seu livro didático. Leia também a bibliografia recomendada e então resolva as atividades propostas. A sua atuação profissional fica mais forte quanto mais você estuda.